Voltando então ao nosso Pé na Roça, gente, o programa tá rico do jeito que eu estou aprendendo muito com o Dr. Celso, muito mesmo. Estou mudando aos pouquinhos, porque é aquela coisa, nós brasileiros, né, o nosso ser humano, né, temos essa coisa de dizer, gente, mas como é que eu vou abrir mão disso, né? Gente, eu estou fazendo um tipo de tratamento com o Dr. Celso, e eu estou sentindo o resultado. Quando você começa a sentir o resultado positivo, te estimula a você continuar a fazer o tratamento. Não é fácil, não é fácil, não. Mas eu estou aprendendo, se Deus quiser, eu botei na minha cabeça o seguinte, gente, eu quero viver mais, então eu tenho que ir para o sacrifício. Sacrifício é o quê? Esse sacrifício que você está fazendo, se você fizesse, mas eu quanto tempo eu deixei de viver? Você quer morrer, você quer viver, você vai escolher. O Dr. Celso sempre fala, eu vou escolher, eu quero viver ou quero morrer? E eu quero viver. E tem um lado da depressão, então que o Dr. Celso vai entrar nesse assunto, né, doutor? Isso, é a questão da depressão, né? Hoje nós estamos aí numa situação que as pessoas hoje já estão deprimidas com tanta atividade, né? Uhum. Agora imagina você dentro de casa durante 3 meses, porque isso vai ser um período bem forte, né? E o que fazer dentro de casa? Se você está acostumado a sair todo dia de manhã cedo, voltar à noite, né? Ir para o trabalho, aquela atividade toda, e agora ficar em casa. Deixar a criança na creche, aquela coisa. E você, vamos supor, minha filha, tem três meninos, um de 4, acho que um de 9 e outro de 12, assim, você vivia com essas 3 crianças que você deixava na creche, deixava estudando e convivia com essas crianças em casa. É uma coisa muito difícil, mas aí aquele negócio não tem jeito. Você não tem alternativa, você vai ter que conviver com isso, né? Como você podia já ter tratado isso com seus filhos, né? O jeito de cuidar das crianças, de ensinar, tipo, sabe, comer coisas. Eu tenho um neto, por exemplo, que joga no friburguense. Eu estou fazendo uma sopinha para ele, uma coisa que eu faço com inhame, coisa. É uma dificuldade, você tem que ralar, porque senão não come, é beterraba, cenoura, eu estou ralando e estou botando os pedaços de inhame maiores, né? E está comendo, está indo, mas por que isso não foi feito há mais tempo? Por que a gente não faz isso há mais tempo? Pois é, essas coisas estão acontecendo e espero que amadureça a mente das pessoas com relação ao que está acontecendo no mundo, de um modo geral, tá? A questão da depressão hoje se tornou uma doença mundial. Então, como é que você controla essas emoções? Né? Eu tenho falado aqui que todo o meu princípio, ele é um princípio bíblico, tá? Eu tenho feito estudos a respeito dos princípios bíblicos, de como você pode ter um equilíbrio emocional, ter um equilíbrio na área alimentar, né? Você tem que comer para viver e não viver só para comer. Então, fazer esse equilíbrio é importante com relação ao equilíbrio também emocional e o equilíbrio espiritual, que é importante, né? A parte espiritual. Hoje em dia, as pessoas vão ter tempo para ler a Bíblia o tempo todo, né? E todo momento, exercitar sua fé nesse momento que nós realmente estamos vivendo é importantíssimo, tá? Então, Cristo deixou alguns parâmetros importantes para nós e eu quero compartilhar com vocês justamente esses momentos, né? Então, hoje nós temos uma passagem que diz assim, lá em Êxodo, eu estou extraindo aqui de um estudo que eu fiz, em Êxodo capítulo 15, verso 26, que diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra vocês nenhuma das doenças que enviei aos egípcios. Olha só que coisa interessante. Então, Deus tem uma forma de conduzir as coisas. Então, você não quer ter enfermidade, você não quer ter nenhum tipo de problemas, né? Inclusive, nós chamamos de essas pragas, né? No caso, epidemias que estão acontecendo, como o coronavírus. Então, existe antes uma fórmula em que Deus deixou. Se você ouvir atentamente o que Deus tem falado. Então, como é que você ouve atentamente o que Deus fala? Através da leitura bíblica. Todo dia, se você ler um capítulo, né, e fazer uma reflexão, uma meditação... Tem algum livro especial da Bíblia que toca mais nisso? Tem. Porque, por exemplo, o Apocalipse eu acho muito complicado, o livro do Apocalipse. Mas tem algum livro da Bíblia, por exemplo, que te ilustra, assim, te mostra um caminho assim, de uma forma mais suave gostosa, e de fácil entendimento? Tem.
Salmos, Provérbios. Se você ler um capítulo de um provérbio por dia, no mês de 31, você vai ter 31... Tempo para isso você vai ter agora, viu? 31 dias, é verdade. Então, tem, no caso, os livros, os evangelhos, tá? Não leia livros de profecia, porque se você não entende, você vai ficar mais perturbado Com ainda. certeza. E a sua depressão vai aumentar. Então, o livro de Salmos, de Provérbios, tá? E também os evangelhos é muito importante, porque ele mostra toda uma história de bem-estar que Deus vem trazer para o ser humano em todos os aspectos, tanto na área mental, quanto na área física, quanto na área espiritual. Então, o tripé da vida que a gente falou em outro programa aqui, né? Então, a mente, corpo e a parte espiritual. Você tem que, se você não tiver equilibrado nisso, você poderá ter problemas, né? Então, Cristo, ele então falou a respeito disso. E eu quero dizer aqui uma das passagens que é interessante, quando Cristo estava dentro de uma casa fazendo curas, né? Então, uns amigos afastaram o telhado e colocaram um doente, paralítico, né, por cima do telhado para chegar aos pés de Cristo. E Cristo, então, a primeira coisa que Cristo falou para ele foi assim: perdoados estão os teus pecados. Mas ele, na verdade, foi procurar cura física. Então, por que Cristo falou, perdoados estão os seus pecados? Porque, na verdade, a primeira necessidade do ser humano hoje é reconhecer, né, que ele realmente é pecador, e esse perdão. O que é o perdão? O perdão é a demonstração do amor de Deus para com o ser humano. Aquela forma carinhosa que ele tem de abraçar o ser humano e dar condições do ser humano se sentir confortado, feliz, né, seguro. É esse perdão que você precisa, esse perdão que eu preciso todos os dias. É esse conforto. Então, você necessita disso, eu preciso disso e vamos precisar sempre. Então diz aqui um pensamento que diz assim, deixa eu botar aqui meus olhos, diz assim: o paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma quanto a do corpo. Ele precisava ter saúde na alma antes que pudesse apreciar a do corpo. Antes da cura da enfermidade física, Cristo precisava aliviar a mente. Aqui entra a questão da depressão. Tá? E purificar a alma do pecado. Essa lição não deve ser passada por alto. Existe hoje milhares de pessoas que sofrem de doenças físicas, as quais, como paralítico, estão ansiando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. Então você precisa se comunicar com Deus. Deus está lá de portas abertas, braços, né, estendidos, para te abraçar e dizer para você: perdoados estão os seus pecados. Então, se você tem um pecado da ganância, ou pecado, no caso tudo da gula também, de todos os aspectos, então você do ora a Deus e egoísmo. fala assim: eu tenho isso, então reconheça e então peça perdão a Deus. Inclusive, eu quero dar aqui um caso, fazer um apelo às pessoas que hoje, que têm inclusive reservas, né, firmas grandes empresários, né, que têm reservas financeiras, sejam solidários. Nós estamos vivendo um momento difícil e existem outros que estão sendo oportunistas, colocando preços maiores do que o normal, né? E isso vai trazer problemas sérios para você, porque a sua mente, né, diz que o maior tribunal da vida do ser humano está aqui, ó. Não está o que as pessoas falam, né? Então está aqui. Então procure você hoje, né, em vez de tentar se aproveitar da oportunidade da miséria que está acontecendo, doar-se. Se você tem um pouquinho de reserva, então você vai encontrar pessoas necessitadas. Você vai encontrar pessoas sofrendo, pessoas angustiadas que não sabem como pagar o seu aluguel, como sustentar seu filho. Então, viva isso e a sua mente. Então, você vai sair, inclusive, da depressão que você está, né? Existe caso hoje de pessoas que são pobrezinhas e eu converso com ela e ela irradia uma felicidade tão grande. E eu falo: mas você, como é que você é tão feliz assim com tão pouco? Ela fala: porque eu tenho Deus. Meu Deus, é verdade. E porque tem muitas pessoas que têm muito e infelizmente são pessoas que estão até se suicidando. É verdade. Não é verdade? Por que não tem essa felicidade? Porque justamente falta esse ponto. O dinheiro não compra tudo, né? Não compra. Ao contrário, se você se dispensar de muita coisa que você tem para auxiliar o próximo sofredor, tá? Isso vai te trazer uma paz muito grande, porque o benefício vem de Deus, ele não vem do ser humano. Mas isso libera em você também alguns tipos de hormônios, tá? Que vai te trazer feliz, vai fazer feliz. Então, pedir perdão a Deus e perdoar. Esse é um ponto, tá? Quando você não libera perdão,
quando você não dá o perdão para a pessoa, você adquire problemas enormes psicológicos, tá? Você fica doente, você é mais afetado nesse aspecto. Mas, doutor, engraçado, você falou uma coisa que eu sempre passei para as pessoas que da minha convivência assim, pessoal e íntima, que tem uma pessoa da minha família que ela falou assim, não consigo perdoar essa pessoa de jeito nenhum, eu tenho um ódio mortal tão grande, ainda tem, esse ódio que eu tentei tirar, um ódio tão mortal da tal pessoa, porque eu sempre fui injustiçada, que eu sempre quis ajudar essa pessoa e essa pessoa me fez mal a vida toda. Aí o que eu passei para ela? Quando você tem ódio de alguém, você está tomando veneno que você está dando, queria dar para essa pessoa. É verdade. Porque essa pessoa está se lixando para o ódio que você tem dela. E você está tomando esse veneno que você passa, que eu odeio essa pessoa, que eu odeio essa pessoa. A pessoa está sendo odiada, está vivendo a vida dela. E você está tomando esse veneno. Não é uma coisa séria? É justamente o que a gente tem falado. Se você olhar para Cristo, Cristo foi a pessoa mais injustiçada do mundo. Exatamente. Tá? No entanto, até na cruz, aqueles que o crucificaram, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, ele não conseguia ter ódio, ele não conseguia ter rancor, ele não guardava sentimentos ruins. Quando você tem sentimentos ruins, que guarda esses sentimentos ruins, o maior prejudicado é só você. E outra coisa, Cristo diz uma coisa que é muito importante, inclusive para muitas pessoas que se dizem cristãos, né? Que não conseguem também liberar perdão. Cristo diz o seguinte, se você não conseguir perdoar, eu também não tenho como te perdoar. Tá? Então o perdão ele só é concedido àqueles que também perdoam. Então, mas o falso perdão, eu acho que ele até ele volta mais venenoso ainda, né? Porque uma coisa é você dizer assim, olha, vou te perdoar, realmente e internamente não foi. Eu quero que essa pessoa se lixe, que o seu consciente vai te cobrando. Que tem o tal do espetozinho, né? Que fica assim, aqui, ó, diz para ele que você está perdoando ele. Sabe? Que você tem aquilo, o urso mau e o urso bom, né? Tipo assim, ele fica ali na sua cabeça, ó, diz que você perdoa, diz que a pessoa vai ficar feliz, mas a primeira oportunidade vai ser dar um creu nele. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Então, como é que você faz para fazer com que o seu coração, eu, por exemplo, sou uma pessoa realmente também, que se me permitisse, né, eu faria coisas realmente que a pessoa que me agredisse, eu iria fazer. Então, eu sou normal igual você. Nós somos iguais, tá? No entanto, da onde eu tiro a minha força, da onde eu tiro essa condição de ter paz interior, de manter-me dentro do recinto, tranquilo, fechado, sozinho, tá? Que tem muita gente que está sozinho nesse momento agora, pessoas idosas, né, abandonadas, inclusive dentro do apartamento que não pode nem sair. No entanto, como você pode ter, no caso, a paz e a segurança e inclusive a certeza de que você está acompanhado? Quando você conversa com Cristo, quando você conversa com Deus. Então, isso te traz a paz interior. Você fala, Senhor, eu odeio aquele cara, eu quero realmente pegar ele, se eu pudesse passar com um carro em cima dele. Mas você fala, Senhor, mas isso está errado. Me ajude a ter um coração brando, né? Disse Cristo assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando você aprende de Cristo, você automaticamente se livra de um monte de problemas, inclusive de doenças, tá? Tem aqui um outro versículo aqui que eu quero, no caso, passar para vocês, que está lá em Tiago, que diz assim, que a oração da fé salvará o doente. Está lá em Tiago capítulo 5. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Olha só como é que é a associação. Mente, né, a parte espiritual com a parte física. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Então tem gente enferma espiritualmente e fisicamente, por quê? Não consegue perdoar, como no caso dessa pessoa que você conhece, né? Então, a importância disso, de nós hoje, né, buscarmos de Deus esse perdão de forma coletiva. Vai lá na pessoa, se você ofendeu ela, olha, eu quero te pedir perdão. Tu vai ver que diferença a sua vida, física e mental, e também espiritual. É uma coisa muito diferente. Experimente, né? Tente pelo menos. Você vai ver que realmente
como aquele refrigério gostoso, né? Mas uma coisa verdadeira, né, doutor? Não, uma coisa justamente. verdadeira. Primeiro você tem que conversar com Deus, porque se Deus não fizer essa transformação, é de dentro para fora, de dentro para fora. Tem que ser aquela coisa feliz, né? Porque quando você faz só de boca para fora, o coração está cheio, você vai continuar doente do mesmo jeito. É verdade. Eu tenho uma trova, né, que eu sou trovador, né? Tem uma trova que ela diz uma coisa muito interessante. Você ajoelhar no chão, qual a última vez que você ajoelhou para conversar você e Deus, né? Aí diz assim: fico em meu quarto sozinho, a Deus pedindo conselhos. A gente cresce um pouquinho sempre que dobra os joelhos. Muito bonito. Então é falar com Deus, mas falar assim: Deus, me escuta, e Ele vai te escutar, com certeza Ele vai te escutar. E vai te escutar e vai te preparar, que uma coisa é você sair e falar assim: ó, hoje eu vou pedir perdão a uma pessoa que me fez mal. Né? Mas primeiro conversa com Deus, né? Isso que eu estou aprendendo isso, né, com o doutor Celso. Primeiro conversa com Deus, Deus me capacita. Eu preciso que o Senhor me capacita para porque é o seguinte: se eu chegar hoje, por exemplo, tem uma pessoa, né, que eu nunca tive uma convivência assim, muito boa com ela, né? Mas qual seria a resposta dele se eu pedisse conselho? E se ele me falar que se eu pedisse perdão, não te perdoar porcaria nenhuma, por que você vai me pedir perdão justamente agora que nós estamos passando por uma fase muito difícil? É algum problema de consciência? Pode acontecer isso. Isso. Então você tem que estar preparado, Deus. Também. Se a pessoa falar isso comigo, o que eu digo para ela? Não é verdade? Nada, você não tem que falar. Na verdade, se você está fazendo de coração, o que a pessoa vai responder ou não é um particular dela. Ela vai ficar com a doença, não você. É verdade. Entende? Então Cristo ele disse o seguinte: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então é gostoso saber que mesmo você hoje, se passou anos, 15, 30, 50 anos aí, com um rancor no coração, se você se predispor, você vai ter a saúde mais maravilhosa que você já pôde ter na sua vida. É verdade. Com toda certeza. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você passou com raiva, né? E mesmo que a pessoa tenha falecido, mas se você conseguiu liberar isso do seu coração, a pessoa falecida não vai sofrer, mas você vai ficar muito mais aliviado, com toda certeza. Coisa boa. Gente, é o seguinte, ó, doutor Celso, antes eu queria que você desse uma palavra final para esse momento muito difícil que a gente está passando. Se alguém quiser conversar contigo, te pedindo uma orientação, uma coisa, você tem o seu telefone, não tem? Tem, é o 98 Mirandinha, escreve aí embaixo, faz favor. 98 161 2010. 98 161 2010. Por enquanto, você está atendendo lá em Bom Jardim, né? Bom Jardim, aqui em Friburgo, em Conselheiro. Em Conselheiro, né? Isso. Então, por telefone, e Trajano de Moraes. Então, por telefone, o doutor Celso vai te dizer onde você vai encontrá-lo, tá? Então, o telefone está aqui, você dá uma ligada para ele, né? Doutor, então, para encerrar, que nós fizemos 2 blocos, porque meu coração pediu, porque a gente não tinha planejado nada. Eu, doutor Celso, a gente estava aqui ali na recepção, a gente não tinha combinado nada. Então, Deus tocou no meu coração para que fizesse 2 blocos. Falando sobre a importância desse momento que nós estamos passando, e o outro mais espiritual. Não tinha sido programado nada para isso, e Deus tocou no meu coração e tocou no coração do doutor Celso. Então, encerra o programa dizendo alguma coisa, uma palavra de motivação para o nosso telespectador. Então, meu querido, pense no seguinte, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas e refrigera minha alma. Então, pense num lugar verdejante quando você estiver em casa para meditação. Reflexão, você faz reflexão daquilo que você já fez, de como você agia com a sua família, no trabalho como chefe, seja lá como for que você trabalhar, da forma que você trabalhava, rigidamente ou não. Então reflita agora que o ser humano tem um valor muito grande, o ser humano é especial, seja ele o mais simples. E outra coisa, Deus está de olho nas pessoas mais simples, porque Deus tem que proteger essas pessoas que são mais melindrosas, são as mais afetadas. Mais sensíveis. Mais sensíveis. Então, olhe bem direitinho, reflita nesse salmo e medite na sua vida, que realmente vai ser um refrigério. Deus vai nos guiar pelas águas tranquilas e Ele vai nos fazer descansar nele, nesses momentos em que nós estivemos de quarentena. Que Deus te abençoe grandemente e será um prazer enorme conversar com você, falar com você a respeito desses e outros assuntos que você precisar. Amém. Obrigado pelo carinho de vocês.
e até o próximo Pé na Roça, pode ter certeza que vai ser melhor que esse, porque vontade no coração a gente tem, aproveitando esse espaço dignamente, levando para sua casa essa coisa bonita. Absorva isso, que você só tem a ganhar. Até o próximo Pé na Roça. Amém.